Olá, pessoal! Então, nós vamos começar a nossa unidade de aprendizagem 3, se chama Apreender o Ambiente, e ela envolve exatamente o estudo dos temas da percepção ambiental, cognição ambiental e representação ambiental. Essas expressões são amplamente utilizadas nos estudos da relação pessoa-ambiente e elas podem se referir tanto a processos como a produtos. Então, quando nós estamos nos referindo a essas expressões como processos, nós estamos nos referindo ao processo perceptivo, né, ao processo cognitivo, ao processo representacional, né? Mas nós também podemos, né, entender essas expressões como os produtos desses processos. E aí nós estamos falando de percepções, né, do conjunto das percepções, do conjunto das cognições, ou do conjunto das representações, que são exatamente os resultados, né, desses processos perceptivo, cognitivo e representacional, respectivamente. Bom, então, vamos começar pelo processo da percepção ambiental. Então, a percepção ambiental, ela tem sido definida como um mecanismo através do qual nós aprendemos um conjunto de dados ambientais, dotando-o de sentido. Então, vejam, é um mecanismo através do qual nós olhamos para uma imagem como essa, que é um amontoado de manchas pretas e brancas, e de alguma forma nós conseguimos organizar essas informações e interpretar essas informações de modo a identificar, por exemplo, um animal no centro da tela, que é um cachorro, né? Então, aprender essas informações e dar um sentido a essas informações é exatamente o que nós chamamos de processo de percepção ambiental. Então, a percepção ambiental é muitíssimo importante nos estudos da psicologia ambiental, porque todo o nosso comportamento em direção ao ambiente é essencialmente afetado pelo modo como nós percebemos esse ambiente. Então, compreender a percepção ambiental é também intuir, né? É também prever, é também entender melhor o modo como as pessoas se comportam em determinado lugar. Bom, vamos tentar decifrar um pouquinho dos aspectos que podem estar envolvidos no processo da percepção ambiental. Então, nós dizemos que a percepção ambiental, ela parte da sensação, ou seja, da captação de estímulos físicos pelos aparelhos sensoriais e subsequente codificação desses estímulos físicos em sinais neurais. E ela compreende a decodificação desses sinais neurais, o que envolveria a seleção e a interpretação dos dados ambientais, para a formação daquilo que a gente chama de percepto, que é o produto final do processo perceptivo, ou a imagem mental do ambiente. Então, o percepto ou a imagem mental do ambiente, ela não é mais uma cópia da realidade, mas ela é uma construção individual a partir, né, da captação de dados da realidade, né? Bom, então, essa primeira linha do slide, que envolve a captação de estímulos físicos pelos aparelhos sensoriais e a codificação desses estímulos físicos em sinais neurais, é o que a gente chama de mecanismo ascendente do processo perceptivo. Enquanto que a linha de baixo do slide, né, que envolveria a decodificação dos sinais neurais, né, pela seleção e interpretação dos dados ambientais e a produção daquilo que a gente entende como imagem mental do ambiente, é o que nós chamamos de mecanismo
descendente. Então, o processo perceptivo, ele poderia ser destrinchado, né, nesses dois caminhos, né, o caminho ascendente, que vai até a codificação dos estímulos ambientais, e o caminho descendente, que envolve a decodificação dos sinais neurais para a formação do percepto, né? Bom, o mecanismo ascendente, né, pelas características que estão ali apresentadas, ele envolve aquilo que nós conhecemos como fatores biofísicos, né? Ou seja, fatores ligados às características do ambiente, né, propriamente dito, e as características dos nossos sistemas fisiológicos, certo? Então, o mecanismo ascendente, ele envolve aspectos formais do ambiente, né, suas formas, posições, tamanhos, cores, texturas, e envolve também o modo como os nossos sistemas fisiológicos, mais especificamente dos nossos aparelhos sensoriais, funcionam, né? Então, os nossos aparelhos de visão, olfato, paladar, audição, tato. Então, como eles funcionam, como eles desempenham seus papéis sensoriais, né? E como essas características ambientais se apresentam em termos de forma, tamanho, cores, etc. Então, esses são os fatores biofísicos envolvidos nessa primeira metade, assim, do processo perceptivo, né? Nesse mecanismo ascendente do processo perceptivo. Enquanto que, no mecanismo descendente, a gente observa a forte influência, não dos fatores biofísicos, mas daquilo que nós conhecemos como fatores psicossociais, ou seja, fatores ligados às nossas experiências individuais, as nossas vivências dentro de um contexto social, cultural, político, econômico determinado, né? As nossas habilidades cognitivas no processamento daquelas informações, né? O que inclui, entre outros, a memória, né? Capacidade organizativa dessas informações, as nossas reações afetivas diante daqueles sinais. Então, todos esses fatores são tidos como psicossociais e eles vão atuar, né, na seleção e na interpretação desses dados ambientais de modo a constituirmos essa imagem mental do ambiente. Bom, então, por essa descrição do processo perceptivo, né, considerando que nesse processo perceptivo estão envolvidos fatores biofísicos e também fatores psicossociais, nós conseguimos entender, por exemplo, ou pelo menos intuir, né, por exemplo, como que um mesmo ambiente pode ser percebido de maneira diferente por duas pessoas, né, ou por dois grupos sociais, né? Então, como que um mesmo ambiente pode ser percebido de maneira diferente por duas pessoas, né? Porque diferentes fatores biofísicos podem estar ali envolvidos, bem como diferentes fatores psicossociais, né? Então, essas pessoas podem ter, por exemplo, sistemas fisiológicos que funcionam de maneira diferente, né? Assim como essas pessoas podem ter vivências individuais diferentes, né? Vivências sociais, culturais diferentes, podem ter também diferentes habilidades cognitivas, reações afetivas, né? E essas diferenças nos fatores biofísicos e psicossociais, elas vão ser fundamentais para a constituição de diferentes perceptos, ou diferentes imagens mentais desse ambiente. Agora, é também em função desses mesmos fatores biofísicos e desses mesmos fatores psicossociais que muitas vezes nós observamos semelhanças, né,
no processo perceptivo de duas pessoas diferentes, né? Então, como duas pessoas diferentes conseguem perceber um mesmo ambiente da mesma maneira, né? Porque muito provavelmente elas compartilham em um determinado nível experiências individuais, porque elas compartilham em um determinado nível experiências no mesmo contexto social, cultural, político, econômico, porque em um certo nível elas apresentam habilidades semelhantes no âmbito cognitivo, afetivo, né, e apresentam inclusive semelhanças, né, nos seus sistemas fisiológicos. Afinal de contas, como seres humanos, né, nós guardamos dentro dos nossos sistemas fisiológicos muita semelhança, né, entre nós. Então, os fatores biofísicos e os fatores psicossociais, eles são responsáveis tanto pelas similaridades como pelas diferenças entre as percepções de indivíduos e grupos de indivíduos, né? Bom, nós estávamos falando de percepção ambiental, mas então o que seria representação ambiental? Então, quando nós falamos de percepto ou de imagem mental do ambiente, que é o produto final do processo perceptivo, nós estamos falando exatamente de uma representação ambiental, ou seja, uma imagem construída, né? É uma imagem que não é mais o objeto representado, mas é uma construção individual, claro, realizada dentro de um determinado contexto social e cultural também, né? Mas então, quando nós falamos de representação ambiental, nós estamos nos referindo exatamente a essa imagem mental construída, que ela não é mais a imagem real, o ambiente real, mas ela é uma imagem construída a partir desse ambiente real, mas moldada, né, construída, definida, significada em função de uma série de outros aspectos que vão atuar nesse processo, que são exatamente aqueles aspectos psicossociais, mas também relativos aos nossos sistemas fisiológicos. Então, quando nós falamos de representação ambiental, nós podemos ou não estar diante daquele objeto que está sendo representado, né? Nós podemos estar representando o ambiente mesmo na ausência do ambiente que está sendo representado, porque nós temos a capacidade de resgatar na memória aspectos ambientais, organizá-los, né? E de modo a comunicar, né, esses mesmos dados ambientais a uma outra pessoa, por exemplo. Então, citando um exemplo bastante corriqueiro, né, que faz uso da representação ambiental, eu poderia lembrar, por exemplo, de uma situação em que alguém me pergunta sobre o lugar onde eu passei as minhas férias, né, citando como exemplo. Então, alguém poderia me perguntar sobre como era esse lugar, se era um lugar bonito, se era um lugar agradável, etc., como era. E aí eu mentalmente organizo essas informações ambientais, resgato da memória, organizo, né, essas informações de maneira a dar a esses diferentes dados um certo sentido, a ponto de poder comunicá-los a uma outra pessoa. Então, eu vou descrever, bom, era um ambiente que tinha uma determinada conformação, era grande ou era pequeno, né? Quais os elementos de referência que existiam nesse ambiente, que significado eles tinham para mim, né? Se eram agradáveis, prazerosos ou não, ou se me despertavam sensações de medo, enfim. Então, eu consigo representar mentalmente esse ambiente e comunicar, né, àquela pessoa que me perguntou as informações ambientais necessárias, certo? Bom, esse processo, né, que me permite resgatar informações ambientais, organizar essas informações na mente, né, dispô-las de uma maneira coerente, sensata, né, inteligível, a ponto de poder expressar isso para outra pessoa, é o que a gente chama de processo de cognição ambiental.
Então, a cognição ambiental é o processo através do qual nós adquirimos, geramos, armazenamos, resgatamos, articulamos e usamos conhecimento ambiental. Então, ele, como processo, ele envolve, ele é muito mais amplo, né, do que a percepção em si, propriamente, ou mesmo a representação, porque ele envolve todo o processo de aquisição e gerenciamento, vamos dizer assim, das informações ambientais, do início ao fim, né? Então, como processo, ele poderia ser descrito dessa forma, mas como produto, a cognição ambiental pode ser entendida também como um conjunto de conhecimentos e imagens ambientais produzidas ao longo da vida. Então, a cognição ambiental como um conjunto de conhecimentos ambientais. Muito bem. Então, quando nós pensamos no conjunto de conhecimentos ambientais que nós temos e que nós construímos ao longo da vida, nós vamos também nos dar conta que esses conhecimentos ambientais, eles possuem características diferentes, né? Por exemplo, nós podemos caracterizar ambientes a partir de localizações e distâncias, né? Formas, pontos de referência, e aí nós estamos utilizando características locativas do conhecimento ambiental, né? Mas nós também podemos caracterizar ambientes fazendo referência aos sentidos e aos significados que aqueles ambientes possuem para a gente. Então, a gente está fazendo uso, né, de dimensões não locativas desse conhecimento ambiental. Então, vejam como o conhecimento ambiental, ele pode se referir a diferentes aspectos ambientais, né? Nós podemos estar falando de formas, tamanhos, posições no espaço, distâncias relativas entre os objetos, distâncias relativas entre esse objeto e o observador, pontos de referência, né? Como nós também podemos falar, né, de sentidos, de significados atribuídos àqueles diferentes elementos, de reações afetivas que esses elementos produzem nas pessoas, né? Bom, então tem um autor chamado Corraliza, um pesquisador da área da psicologia ambiental, espanhol, que ele chama essa dimensão locativa, né, do conhecimento ambiental como um atlas ambiental, né, um atlas ambiental, referente a formas, posições, dimensões, distâncias, né, são dados ambientais georreferenciados, vamos assim dizer, enquanto que ele chama a dimensão não locativa do conhecimento ambiental como enciclopédia ambiental, que não tem a ver com esses dados georreferenciados, mas tem a ver com todos os sentidos e significados que nós atribuímos a essas informações ambientais. Bom, queridos, então, essa breve apresentação, ela se deu no sentido de apresentar esses diferentes conceitos, né, fazer uma breve introdução ao que seriam esses diferentes conceitos, e aí eu deixo na sequência para vocês alguns textos e também material audiovisual, né, podcasts e indicação de um filme para que vocês possam aprofundar o estudo desses temas dentro dessa etapa de visão da nossa unidade de aprendizagem 3, que é aprender o ambiente.